Boa noite, família. Aqui é o Anjo do Brasil. A caçada do olho sobrenatural no YouTube. Mais uma história veio para nós, diretamente do Brasil para a Itália. Uma história para arrepiar todos os cabelos da cabeça até a ponta dos pés. Olha, ter visto falar. Então vamos à história. Um homem, um andarino, que o seu sonho no Brasil era ser um homem muito conhecedor no mundo sobrenatural. Um homem muito estudante, muito esforçado e muito inteligente. E começou a viajar a vários países do Brasil para o México, do México para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Itália. E a sua trajetória como imigrante a várias nações, a vários países, como clandestino, dentro de porões de navio, viu muitas coisas assustadoras, mas era um cara que não tinha medo de nada. Nada podia parar esse conhecedor e um homem corajoso. A sua causa era ter o autoconhecimento, o alto grau, todo o conhecimento de todas as coisas. Ele seria capaz de tudo, esse andarino. Chegando na Itália, conheceu um casal e rapidamente pegou amizade com esse casal. E esse casal tinha um alto padrão na alta sociedade secreta, e falou para ele, para Paulo, que iria levar ele para ele conhecer umas pessoas na Itália. E essas pessoas seriam a sombra, o povo da sombra. E assim se prepararam até o sábado e foram para essa mansão no sul da Itália, no meio das montanhas, um local terrível, macabro, um local que já tinha um renome, um local assustador, um castelo terrível que já tinha passado em várias mãos, em várias famílias, e muitos seriam executados, muitas pessoas morreram enforcadas naquele local, tiravam a própria vida. E ele naquele local conheceu aquela família e conheceu várias outras pessoas. O povo da sombra, mais uma vez, olhava a cara. E ali ele não sabia do que ele estava lidando. Ele não sabia quem era aquela família. E ele se retornou de toda aquela festa social. Ele e a sua amiga. Passou um bom tempo, recebeu um telefonema que iam dar uma festa naquele local. O povo da sombra, mais uma vez, sai do oculto. E ele vai, ele e aquele casal, para aquela festa. Ele seria marcado para o resto de sua vida. Ali se iniciou à meia-noite um ponto e um chamado, o chamado da lua negra. Naquele local, ele percebeu que estava sendo cultuado um deus naquele local. E rapidamente ele percebeu que ali muitas outras pessoas seriam pactuado, seriam as pessoas que já tinham feito pacto
entra na liderança do povo da sombra teria que entregar a própria alma, ser impactado. E ali perguntaram para ele se ele queria. E ele falou, Paulo, que ele tinha certeza que senão ele não estaria ali. E rapidamente prepararam ele naquele local. E foi feito o culto sobre a vida de Paulo. Foi feita a entrega. E dessa entrega, ele pediu algo. Que ele queria sabedoria, um autoconhecimento e fundamento do mundo sobrenatural. E ele queria riqueza, prosperidade. E assim se aconteceu, aparecendo um ser sobrenatural naquele local, naquele culto. E todos ficaram abismados. E aquele ser falou para ele, para Paulo, queria dar aquilo para ele com autoconhecimento e também ia dar mais outra coisa para ele, muita fortuna e riqueza e prosperidade para Paulo, mas teria um alto preço. E assim Paulo aceitou. Passar 6 meses, Paulo começou a adquirir fortuna, muita prosperidade, e ao mesmo tempo apareceu uma moça por nome de Rita. Paulo se apaixonou por Rita, casa com Rita e compra uma fazenda em Porto Alegre. E ali em Porto Alegre, Paulo sempre lembrando da frase: não esquecia aquele povo da sombra. E não saía da cabeça de Paulo que ele falou que ia ter um alto preço. Passando os anos, a esposa de Paulo, Rita, fica grávida de gêmeos. Uma menina e um menino nascem. Rita e Paulo muito alegre e contente. Uma felicidade fora de sério. Tudo estava caminhando na vida de Paulo e Rita. Tudo certo, tudo verdadeiro, uma felicidade maravilhosa em todas as áreas deles. E vindo os frutos, os filhos. Meus filhos partem com 15 anos de idade. Aí que começam os problemas. O filho de Paulo, toda noite, começa a sumir de casa e só aparece no outro dia, às 6 horas da manhã. E Paulo, desconfiado de Rita, vão averiguar o que está acontecendo e pergunta para ele, para Marco. E Marco responde de cabeça baixa e eles acham estranho. Quando chega a noite, ele some de novo. Paulo e Rita, preocupada a noite inteira sem dormir com esse filho, e ele aparece todo sujo de sangue. E Paulo resolve pegar esse filho e levar na Itália, ligando e entrando em contato com o povo da sombra na Itália. Resolveram ajudar Paulo e mandaram ele levar o filho. E até então Paulo fez. Rapidamente preparou o passaporte e viajou para a Itália de avião, sem pensar duas vezes. A sua única chance e a sua única oportunidade seria o povo da sombra ajudar ele. E ele foi. Chegando lá, prepararam uma recepção muito grande para Paulo e para o filho. E ali eles chegaram, foram bem recebidos naquele local. Até então, por trás disso tinha um interesse, e vocês sabem disso. À meia-noite em ponto, rubou os tambores e acenderam aquelas fogueiras em volta daquela montanha por trás do castelo.
fizeram a preparação e invocaram aquele ser maligno, macabro, saindo da sombra do oculto. Ele aparece de novo. E Paulo perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele falou que ele enviaria tudo para Paulo, sem objeção. Mas tinha falado para Paulo que tinha um alto preço. E Paulo esqueceu de perguntar qual era o alto preço. Deixou o baixo abatido. E o alto preço, aquele ser macabro, maligno, falou para ele que seria o filho. O filho ia andar ao cemitério e à cidade, sugadores de homens e crianças e mulheres. E ele perguntou o que seria isso. E ele falou, um vampiro, um conde Drácula, o primeiro conde Drácula da história. Acontecimento na Itália, uma invocação de um homem que não tinha noção, que não tinha uma certa inteligência de entender que o mundo sobrenatural existe e não é brincadeira. E o povo da sombra tudo invocando e adorando aquele ser macabro. E aquele ser macabro falou para ele: nós não podemos fazer nada, foi vós que escolheu. E a sua escolha e o seu preço está aí para você e a sua esposa pagar aos poucos. Vós não pediu sabedoria, eu te dei. Vós não pediu prosperidade, eu te dei, não neguei nada. Sua casa do seu filho não te pertence, nem a ti e nem a sua esposa, pertence a nós. Hoje você volta só para o seu país, para a sua nação, e o seu filho fica conosco, que nós sabemos como cuidar dele, porque vós não vai saber, vós não vai aguentar. E Paulo achou que o povo da sombra estava brincando e falou para ele: vocês estão brincando, né? Vou deixar o meu filho com vocês. Ele falou: não, você já tem uma filha que está lá com vós. Ela pertence a vocês, mas meu filho pertence a nós. Esse foi o pacto, e esse é o preço a pagar. Ou vós quer perder a filha, e vós também quer perder a sua vida e perder tudo agora. E Paulo teve que escolher uma das piores escolhas da sua vida. E ele escolheu renunciar o próprio filho pela fortuna e pela sabedoria, mas tinha um preço a pagar naquele pacto que ele fez. E Paulo pega o avião, triste, abatido, e vem para o Brasil. Chega no Brasil ele pensando o que ele ia falar para a mulher, para a esposa dele. E ele falou para a esposa que o filho tinha ficado na Itália, que ficou um pouco doente, e ele ia ficar lá para estudar, terminar todos os estudos, suas graduações. E naquela grande realidade ele omitiu para a esposa a verdade, porque a esposa não sabia que Paulo tinha feito um pacto, e o preço do pacto era pagar com o próprio filho. Então, na grande realidade, ele enganou a sua esposa. Essa história veio para nós. Aconteceu esse caso na década de 20, na Itália. Uma história macabra, uma história pura e verdadeira. Que isso acontece até hoje no mundo inteiro.
voz que escolhe, é eles que escolhem, e eles sabem escolher na hora certa e no momento certo. Não brinca com o mundo sobrenatural. O mundo sobrenatural existe. Não é brincadeira. Quando que voz fica pensando que é conto de fada, é história que o povo conta, que não existe, que é lenda. É bom que voz pensa. Vocês todos pensam assim. E quando nós escolher, nós estamos tão próximo, mas tão próximo, que vocês nem imaginam. É mais uma história que veio pra nós, do povo da sombra. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. E ser mais um dos nossos seguidores na caçada com o Sobrenatural no YouTube.